Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Imagens da Câmara Municipal de Votuporanga. Reunião hoje de manhã debateu o tema Eleições 2016. A reunião contou com a presença de presidentes de partidos e o juiz eleitoral. Em pauta, o registro de candidaturas e a oportunidade de tirar as dúvidas sobre o processo eleitoral deste ano. O TVU Jornal começa agora e este será um dos destaques de hoje. E você vai ver também. O Brasil já registrou mais de 165 mil casos prováveis de febre pelo vírus da Zika em 2016 até o dia 11 de junho, segundo o novo boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. Em Votuporanga, donos de terrenos têm até o dia 31 de julho para fazer a limpeza ou receber multa. Cerca de 400 profissionais da educação estão participando de um workshop de capacitação. E no futebol, Josiano Garofolo fala sobre a preparação do CAV para encarar o Marília fora de casa no próximo domingo. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Eleições 2016 foi realizada hoje de manhã na Câmara Municipal de Votuporanga uma reunião com a presença de presidentes de partidos e o juiz eleitoral. Em pauta, o registro de candidaturas e a oportunidade de tirar as dúvidas sobre o processo eleitoral deste ano. O encontro reuniu presidentes de partidos da comarca de Votuporanga, que é formada pelos municípios de Votuporanga, Valentim Gentil, Álvares Florence e Parise. O juiz eleitoral falou sobre o prazo de registro de candidaturas que termina no próximo dia 15 de agosto, além de requisitos, impedimentos e outros temas. A finalidade essencial dessa primeira reunião foi mais a título de orientação, para todos os candidatos em relação a esse primeiro procedimento do processo eleitoral consistente no registro de candidaturas. Algumas formalidades têm que ser respeitadas para que os registros sejam todos deferidos. O importante é que todos saiam daqui com todas as informações relevantes para que esse primeiro processo seja feito da melhor maneira possível. Para as eleições deste ano, tem novidades. Algumas regras foram alteradas. Correndo bem, dentro do cronograma, algumas etapas a serem cumpridas, e essa reunião de hoje foi a primeira etapa para uma conscientização e orientação dos candidatos e coligações. Os presidentes de partido elogiaram a iniciativa da Justiça Eleitoral de realizar essa reunião. Foi muito proveitosa, acho que está até de parabéns aí a parte do juiz eleitoral, porque nesse momento, principalmente agora, com essas mudanças que teve, foi muito esclarecedora. Eu acho que agora todos os partidos têm melhores condições de organizarem as suas campanhas e ajudar os seus candidatos a fazerem tudo certinho, de acordo com a nova legislação. É um ano diferente, de muitas mudanças, então foi muito importante. Eu acredito que vai ser esclarecedor para todo mundo e nós vamos errar menos durante a campanha. Vejo com bons olhos, que isso aí é muito importante para os partidos, para que detalhem as formas e as maneiras que a campanha eleitoral será feita. E eu vejo com bons olhos que serve para esclarecer as dúvidas, de todos os partidos. Outros encontros poderão ser agendados para tirar as dúvidas dos partidos. Se necessário, a título de orientação e conscientização dos partidos e candidatos, podem ser feitas sim outras reuniões com essa finalidade. O primeiro turno das eleições municipais deste ano, que elegerão em todo o país prefeitos e vereadores, será realizado no dia 2 de outubro, primeiro domingo do mês. O segundo turno, somente em cidades com mais de 200 mil eleitores, está marcado para o dia 30 de outubro.
último domingo do mês. E o Brasil já registrou mais de 165 mil casos prováveis de febre pelo vírus da Zika em 2016 até o dia 11 de junho, segundo o novo boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. Em 2 semanas, desde a divulgação do último boletim, foram mais de 4.600 novos casos registrados no país. De dengue até o dia 11 de junho, o país tinha registrado mais de 1.300.000 prováveis casos. Foram 50.700 novos casos em apenas 2 semanas, desde a divulgação do último boletim. Foram mais de 137 mil casos prováveis de chikungunya no país até o dia 11 de junho. Em 2 semanas, foram registrados 15 mil novos casos. A região com maior taxa de incidência da infecção de chikungunya, zika e dengue foi o Nordeste. E ainda falando sobre o mosquito da dengue, os terrenos sujos podem ser um local perfeito para a proliferação da dengue e até de animais peçonhentos. E agora, donos de terrenos têm até o dia 31 de julho para fazer a limpeza. A partir do dia 1º de agosto, começa a fiscalização e áreas sujas estarão sujeitos a multa. Esta será a 2ª fiscalização do ano e o objetivo é fazer um trabalho que nem seria necessário se cada um fizesse a sua parte. Donos de áreas como essa ali, cheia de mato alto e muita sujeira, por exemplo, a partir de 1º de agosto serão multados em cerca de R$ 260, além de ainda pagar por 41 centavos pelo metro quadrado que for limpo. A partir do dia 1º de agosto, nós estamos com as equipes aí fazendo a triagem, né? Essa triagem verifica se os terrenos estão limpos ou não. Os que foram limpos aí, mais uma vez, a gente parabeniza os proprietários dos terrenos que mantêm seu terreno limpo o ano inteiro. Os que não foram limpos, nós vamos limpar e mandar futuramente agora já a taxa de multa, né, que é de 80 unidades fiscais do município, aproximadamente R$ 258, mais a taxa de cobrança de limpeza. Deixando os terrenos limpos é possível conseguir a diminuição, por exemplo, de casos de dengue, que só este ano já fez quase 740 vítimas. Os terrenos sujos aí, a dengue, a leishmaniose, caramujo, escorpiões, são sempre constantes que eles saem desses terrenos e vão para a casa dos vizinhos. E fica um desconforto, além dessa sujeira, fica um desconforto no mato alto do lado, entendeu? E é uma parte também da dengue, da parte de saúde. E é bom ficar atento, hein? Outras informações ou até mesmo denúncias de algum lote que esteja sujo pelo telefone 3405-9700. E o descarte irregular do lixo urbano continua sendo um problema para muitos municípios brasileiros. Alguns possuem aterro sanitário. Aqui na região noroeste paulista, apesar de existirem esses aterros nas cidades, pelo menos na maioria, tem quem ainda prefira descartar o lixo de forma irregular. Nossa equipe esteve em Valentim Gentil para conferir de perto a situação. Com o desenvolvimento das cidades e, consequentemente, o aumento da população, o volume de lixo doméstico, restos de construção e entulhos como galhos de árvores também cresce no mesmo ritmo. Em Valentim Gentil, o antigo lixão, construído há 15 anos, numa área de 40 mil metros quadrados, já atingiu a sua capacidade máxima, 30 mil toneladas de lixo. Este é o antigo lixão aqui de Valentim Gentil. A placa avisa que o local foi interditado pela CETESB. O motivo é porque já está com a sua capacidade total. Só que muitas pessoas continuam descartando lixo aqui, só que do lado de fora. A gente pode encontrar ali caixinha de leite, saquinho de plástico, entre outros materiais. E há sinais também de que já vieram máquinas aqui nesse local para fazer a limpeza aqui da entrada. Existe um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público de recuperação daquela área. E a principal objetivo é fechar, tanto é que ele está trancado e não é para se jogar entulho lá dentro. Aquilo lá vai ser feito foi feito um projeto de arborização, com plantio de árvore, grama e postos de monitoramento para se inspecionar, por ser um antigo aterro sanitário. Infelizmente a população
joga o entulho na porta. Valentim Gentil tem coleta em bairros diariamente e outros bairros periféricos 3 vezes ao dia, 3 vezes por semana, melhor dizendo. E o que acontece? Infelizmente a população chega e joga, deposita lá na frente. O novo aterro fica a cerca de 4 quilômetros do antigo e tem capacidade para 18 mil toneladas. A previsão de uso é de 10 anos. No local, encontramos misturados com o lixo doméstico, restos de madeira, papelão e garrafas PET, materiais que poderiam ser reciclados. O engenheiro explica que a prefeitura tem projetos para reciclar o lixo, mas ainda segundo ele, falta conscientização da população. Que infelizmente existem programas para separar lixo, para se fazer uma coleta seletiva, só que infelizmente a população ainda não contribui, acaba misturando, jogando tudo no mesmo recipiente para ir embora para o aterro sanitário. Nessa área que fica atrás do recinto de exposições, também acontece descarte de lixo. Encontramos desde restos de construção, papelão e galhos de árvores. O engenheiro conta o motivo da utilização do local para o depósito desses materiais. Lá é uma área verde de um loteamento. Foi aberto um buraco para fazer caixa de empréstimo da pavimentação asfáltica, base e subbase do loteamento. Agora está sendo preenchido. Ele deve ter uma profundidade de em torno de 4 metros, pelo menos uns 3,5 metros. Nós vamos depositar entulho. Esse entulho será fragmentado. Os galhos de árvore, quando possivelmente eles são triturados e jogados e feito uma cobertura com terra e cobertura vegetal na camada superior. E aqui em Votuporanga, o descarte do lixo doméstico também é um problema. E ainda tem gente que acha mais fácil descartar estes materiais em locais nada apropriados. Mesmo com 2 unidades do Ecotudo, não é difícil encontrarmos descarte irregular de lixo em Votuporanga. Nesta área, que fica no bairro da Estação, bem ao lado da linha férrea, encontramos restos de construção, galhos de árvores, sacos plásticos, restos de comida e até calçados. Em março, a equipe da TV Unifev já havia visitado o local depois de uma denúncia de moradores, mas, por enquanto, o problema continua. Além de depositarem o lixo em local proibido e inadequado, colocaram fogo, trazendo riscos de acidentes e também prejuízos ao meio ambiente. De acordo com o gestor de meio ambiente da Saev Ambiental, mensalmente são depositados nas 2 unidades do Ecotudo cerca de 700 toneladas de materiais. Mas esse número poderia ser maior se a população tivesse o hábito de separar o lixo orgânico do reciclável e desse destinação correta para galhos de árvores e restos de construção. O que a gente repara nesses pontos de descarte irregular é isso. São geralmente materiais não do lixo do dia a dia, e sim entulho, principalmente entulho, restos de limpeza de quintal, vegetação, às vezes lâmpada fluorescente. Tudo que o Ecotudo, por exemplo, pode receber, ou a caçamba das empresas. Então, a população não tem o porquê fazer esse descarte irregular, e tem opção para descartar seu lixo corretamente. Quem for pego em flagrante descartando lixo de forma irregular vai ser penalizado. A multa para quem é pego descartando material que chega a cerca de R$ 5.500 para quem comete esse crime. É um crime, E a gente tem feito atualmente algumas campanhas até o próprio pessoal da fiscalização da prefeitura e da Saev, junto à população onde tem esses descartes, a gente tem feito vamos chamar de uma notificação educacional, A gente tem feito um trabalho com eles, mas claro, se for pego jogando no ato ali, vai ser multado e sem perdão. Outras informações sobre o Ecotudo é só ligar no número 3405-9191 ou pelo 0800 7701 950. E depois de vermos o descarte de lixo irregular em Valentim Gentil e Votuporanga, vamos novamente falar neste assunto. Desta vez, a denúncia veio ao vivo no Jornal da Manhã Unifev via Facebook. O assunto é o descarte de restos de construção e outros materiais no terreno que fica ao lado do Centro de Educação Municipal Terezinha Guerra.
Segundo a denúncia, os restos de construção são da própria escola, que estaria em reforma. De acordo com o internauta que diz estar indignado com o descarte feito no terreno ao lado do Centro de Educação Municipal Terezinha Guerra, no bairro Jardim Santo Antônio, o local vem servindo de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, vírus Zika e febre chikungunya, além do aparecimento de animais peçonhentos como escorpiões. Segundo a denúncia, a escola está em reforma há mais de um ano. Além de restos de construção, o local está servindo como depósito de lixo, com copos descartáveis, sacolas, isopor e garrafas PET. Uma reportagem publicada por um jornal em março deste ano mostrou o descontentamento dos moradores próximos da escola sobre alguns buracos que existem no terreno, que acumulam água no período das chuvas. Em nota, a Secretaria de Obras diz que uma equipe irá até o local para verificar e, se for comprovado que o entulho é referente à obra, irá acionar a empresa responsável para o devido recolhimento. E agora as notícias que ganharam destaque nesta terça-feira na região noroeste paulista. Olá pessoal, boa tarde. Um homem tentou agredir a mulher e levou golpes de faca ontem em Araçatuba. Segundo informações da polícia, ele estava embriagado e começou a discutir com a mulher. O marido foi levado para a Santa Casa de Araçatuba, medicado e passa bem. A mulher não se feriu. Ela prestou depoimento na polícia e deverá responder por lesão corporal. Ela foi liberada após o depoimento. E ainda em Araçatuba, um ajudante geral de 36 anos foi detido com mais de R$ 800 em notas falsificadas ontem à noite. Segundo informações da Polícia Militar, ele seguia de moto, ultrapassou um semáforo vermelho e não parou durante uma abordagem. Todas as notas foram encaminhadas para a perícia e o celular dele também. Ele foi liberado e responderá por emissão de notas falsas. A Prefeitura Municipal de Ponta Linda está com um concurso público em aberto para o preenchimento de 56 vagas. Entre elas, de motorista, psicólogo, eletricista, zelador, merendeiro, entre outros, para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 880 a R$ 2.627. Para se inscrever, o candidato deve entrar no site www.concesp.com.br. As inscrições vão até o dia 24 desse mês. E esses foram os destaques do Região em 1 Minuto de hoje. Até amanhã! Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Há vagas para vendedor de pneus e peças para caminhões. É necessário ter experiência na área. Os interessados devem enviar o currículo no e-mail erica.rh@mazatarraf.com.br. Vidraçaria abre vagas para mulheres. É necessário ser maior de 18 anos e ter carteira de habilitação. Os currículos devem ser entregues no endereço Avenida Emília Roy Hernandes, o número é 2772. Restaurante contrata churrasqueiro. Para mais informações sobre a vaga é só entrar em contato pelo telefone 98107-5916. E loja de eletrônicos contrata vendedores. A vaga é para pessoas do sexo masculino com experiência na área. Os currículos devem ser entregues na Rua Bahia, o número é 4705. E atenção, estudantes, candidatos em lista de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni. Vocês têm hoje para comparecer às respectivas instituições de ensino para a qual se candidataram e apresentar a documentação que comprova as informações prestadas na inscrição. O ProUni seleciona estudantes para receber bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior com base na nota do Enem. São ofertadas neste segundo semestre mais de 125 mil bolsas. Outras informações é só acessar o site do ProUni. Cerca de 400 profissionais de educação estão recebendo qualificação profissional. Então, eu serei conhecida pelo reino como a princesa cabeluda. Ouvindo uma boa história, os professores. O primeiro dia após as férias, antes de voltar para a sala de aula, foi aqui,
no workshop sobre a arte de contar história. A parte de contação de história é bem interessante, principalmente nessa faixa etária dos 0 aos 5 anos. Então, todas as pessoas têm esse dom para contar história. Nós pensamos aí nos pais, nos avós contando história para nós, então nada como preparar os nossos profissionais da educação para que eles também contem histórias para os nossos alunos. A Áquila é contadora de histórias. Abriu a atividade contando uma história que inventou para a filha. Atividade que fortalece ainda mais os laços na família. Ela garante. Isso que nós vamos compartilhar na rede hoje, para despertar isso no coração dos professores, dos educadores, a contar, recriar de uma forma lúdica, usando desde um objeto simples a um boneco, uma folha de sulfite através da dobradura, contar histórias de uma maneira que alcance o coração da criança. E a boa história não precisa ser ouvida só na sala de aula. Em casa, num passeio, a família pode proporcionar essa atividade divertida e enriquecedora. O contador de história, ele nasce em cada história contada. Você, papai e mamãe que está nos ouvindo, conte histórias para os seus filhos. A história, ela cria elos, ela cria vínculos entre pais e filhos. Se a gente lembrar do nosso passado, os nossos avós no sítio, sentavam aquelas rodas de contação de história em volta da fogueira, né? Não existia tanta tecnologia, infelizmente a tecnologia hoje ela é boa, mas ruim, né? Nós temos que resgatar esse mundo mágico da contação, criar novamente esse vínculo entre pais e filhos. Nesta terça-feira, as atividades continuam. Os professores vão participar de uma aula sobre a sustentabilidade para que incentivem na sala de aula o consumo consciente. Já na quarta-feira, tem planejamento escolar. Retorno das aulas nas creches. Nesta semana nós também temos o Seminário Internacional da Educação, que é do Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista, com a participação de aproximadamente 1.100 pessoas no Votuporanga Clube. E na segunda-feira nós retornamos às aulas do ensino regular. Então, só reforçando, na quinta e sexta, o Seminário Internacional da Educação recebe cerca de 1.100 educadores de toda a região. O encontro promove a capacitação continuada desses profissionais. E hoje foi dia de visita aqui na TV e Rádio Unifev. A dupla sertaneja Humberto e Ronaldo, que se apresenta em agosto em Votuporanga, esteve na emissora e falou um pouquinho sobre o atual momento e o sucesso. Humberto e Ronaldo participaram pela manhã do programa Música e Informação, apresentado pela radialista Meg Monteiro. Os dois amigos iniciaram a carreira em 2008 em Goiânia e contaram os detalhes dessa história de sucesso. A dupla está divulgando o seu 5º CD, o Playlist, gravado em março e que tem como música de trabalho Amigo Cachaceiro, tocada em todas as rádios do Brasil. Amigo cachaceiro, quem tem levanta o dedo, aponta pra ele que essa hora já tá bebo. Amigo cachaceiro, te acompanha em tudo, se é pra passar vergonha, ele passa vergonha junto. Estamos lançando agora o nosso 4º DVD, o nosso 5º disco, se chama Playlist. É um disco de praticamente só de músicas inéditas, participação do Jorge Mateus, do Jades e Jadson. Foi gravado em Goiânia alguns meses atrás e agora nós estamos lançando nesse mês. Disco feito com muito carinho para todos os fãs, toda a galera que curte aí o som do Humberto e Ronaldo. Os cantores também lembraram um de seus maiores sucessos, Eu Só Vou Beber Mais Hoje, gravado em 2012, que alavancou a carreira da dupla. Já fiz uma promessa, Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Eu já fiz uma promessa, Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar. Para não, gente. Eles também comentaram a expectativa para a apresentação que farão no dia 6 de agosto em Votuporanga, no Votu Rodeio Music. Estou muito feliz, né, de voltar aqui nessa cidade maravilhosa, região que sempre recebeu a gente bem, né? E vamos fazer um showzão para a moçada e convidar todo mundo também. Vai ser um show bem bacana, um CD novo, repertório novo, cenário novo, super bacana. A galera vai curtir bastante. Todo mundo convidado. Todo mundo convidado, viu, gente? Vamos chegar lá. E a visita de Humberto e Ronaldo foi transmitida ao vivo também pelo Facebook da TV Unifev. Se você quiser rever a entrevista com a Meg Monteiro, basta acessar o facebook.com.br/TV Unifev. E no próximo bloco tem futebol nos comentários de Josiano Garofolo. O Cave se prepara para encarar o Marília
fora de casa no próximo domingo. A gente volta já. Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira em Votuporanga e região. Olá, uma forte massa de ar frio atua sobre o estado de São Paulo e deixa as temperaturas baixas, com predomínio de sol, algumas nuvens e sem previsão de chuva, segundo os meteorologistas, e que, aliás, é comum nesta época do ano. Na capital paulista, terça-feira é de sol com aumento de nuvens no decorrer da tarde. As temperaturas variam entre 8 e 18 graus. Em Rio Preto, sol com muitas nuvens e não deve chover, segundo os radares meteorológicos. Os termômetros registram mínima de 8 e máxima de 25 graus. E os votuporanguenses que preparem as blusas, viu? Nesta terça-feira o sol aparece na maior parte do dia e não há previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 8 e máxima de 25 graus. Até mais! Chegou a hora do esporte, Josiano Garofolo já está aqui. Boa tarde, Josiano. Começando aí falando sobre a Votuporanguense, né? Se preparando aí para encarar o Marília. É isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Fui ontem lá no Clube dos 40, na reapresentação do time, depois do jogo, o empate em 1-1 com o Penapolense. Troquei uma ideia ali, conversei com o técnico Ito Roque, que já está com o pensamento focado no jogo de domingo, 4 da tarde, lá em Marília, mas ainda avaliando, né, alguns fatores aí do jogo em casa do final de semana para melhorar o elenco, né? O técnico tem toda essa semana aí para dar ritmo de jogo aos jogadores que chegaram depois do restante do elenco. É o caso do atacante Geilson, do meia Luciano Mandi, que eles estão buscando ainda ficar em 100% de condições. A gente viu no jogo de sábado, né, que eles entraram até tecnicamente muito bem, só que parece que falta alguma coisa ainda, né, Luciano? Então essa semana vai treinar bastante isso. Hoje deve acontecer na parte da tarde um coletivo com o time sub-20, né, contra o time sub-20, para dar esse ritmo de jogo. E falando em sub-20, a equipe aí se prepara para a disputa dos Jogos Regionais. Vai representar Votuporanga nos Jogos Regionais em Araçatuba. Aliás, os Jogos Regionais foram o assunto principal aí do programa Meio de Campo de ontem. Aliás, agradecer a audiência de todo mundo aí no programa Meio de Campo dessa segunda-feira. E a gente falou bastante dos jogos lá de Araçatuba. Iniciam amanhã, nesta quarta-feira. Votuporanga vai concorrer aí em 18 modalidades esportivas e uma delegação de aproximadamente 250 atletas. E uma novidade, que Votuporanga deve ser anunciada aí como a sede dos Jogos de 2018 e o time do Cavinho vai representar a cidade lá no futebol, Luciano. Campeonato Brasileiro, ontem teve o último jogo da rodada, né? Apenas para encerrar a rodada, a CBF está com essa mudança de jogos segunda, terça-feira aí, fica diferente pra gente. O pessoal que joga no Cartola tem que esperar um pouquinho mais para encerrar, né, Luciano? Tem que esperar até o início de semana para fazer as contas aí. E sim, o Atlético Mineiro venceu o Curitiba. Atlético Mineiro, que é adversário na sequência aí do Palmeiras, venceu o Curitiba por 2-1 e conquistou aí a 8ª colocação na tabela. Luciano, só para encerrar a participação aqui, fiquei devendo ontem aí os times que foram para a final do Campeonato Amador de Veteranos. É o time do Clube dos 40, vai jogar contra Bar do Pinguim, Garfos Restaurante, a partida final aí do Campeonato de Veteranos aqui de Votuporanga, o campeonato que leva o nome de José Carlos Maluf. Luciano. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Até amanhã. E uma última notícia que chegou agora, que a Justiça do Rio de Janeiro determinou aí o bloqueio do WhatsApp novamente, né? A Justiça mandou bloquear o serviço de mensagens WhatsApp a partir de hoje. A decisão da comarca de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, determinou que o serviço seja interrompido nas principais operadoras do país, que são a TIM, a Vivo, Claro, Nextel e Oi. A decisão de interrupção do serviço
partiu da juíza Daniela Barbosa Assunção de Souza, que exige que o Facebook, proprietário do WhatsApp, ceda informações de conversas de usuários investigados pela Justiça. Tá aí uma última informação, a determinação aí deve ser cumprida a qualquer momento, então durante a tarde aí provavelmente todo mundo sem o WhatsApp. TV, o Jornal de hoje fica por aqui, para você uma ótima tarde, até amanhã.